Brincando de Deus. Brincando de Deus é o que fazemos quando disputamos com Deus sua soberania, seu comando e sua vontade, suas leis e diretrizes, como se fosse possível a criatura duelar com o Criador. O único duelo que nos é permitido fazer com Deus é o que fez Jacó, que lutou até obter uma bênção, mostrando assim, ao contrário de orgulho, sua total dependência do perdão do Senhor, como é narrado em Gênesis 32. Mas o duelo de Lúcifer, desejando ser superior ao próprio Deus, o levou à expulsão dos lugares celestiais, junto com um exército de anjos seguidores interessados em se tornarem poderosos tal qual o Criador. Ellen White cita um outro duelo como exemplo de orgulho e ambição, narrado em Números 16. É o caso em que Corá, Datão e Abirão discutem a autoridade de Moisés e Arão. Rejeitando os homens designados por Deus, diz Ellen White, os três rebeldes estavam rejeitando o próprio Deus, e a terra abriu-se sob seus pés. A autora completa, chamando a atenção para nossos dias. Não existem ainda hoje os mesmos males que originaram a ruína de Corá? O orgulho e a ambição estão espalhados por toda parte e, quando são nutridos, abrem as portas para a inveja e a luta pelo poder. A pessoa fica longe de Deus e é arrastada para as fileiras de Satanás sem perceber. Está em Patriarcas e Profetas, página 403. Hoje, o pecado do orgulho e da exaltação própria é cada vez mais alimentado pelo homem que deforma o conceito de autoestima e julga-se autossuficiente a ponto de ignorar a existência do Deus Criador. Governantes ambiciosos, autoridades imorais, cientistas em busca de fama, povo inconsequente, idólatra e blasfemador, e famílias desestruturadas formam o retrato de uma Babilônia moderna. Mas a Babilônia dos tempos de Isaías e do rei Acás parecia inofensiva, estava em mãos da potente Assíria e ninguém iria imaginá-la como um risco para o povo de Deus. Mas Isaías dá o alerta com uma grande antecedência. As profecias irão se cumprir no ano 626 a.C., mas Isaías já terá morrido. Babilônia será restaurada, passará das mãos assírias para o caldeu Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor, em 605 a.C., fará cativos os israelitas, que só serão libertados em 539 a.C., quando Ciro conquistar a Babilônia. Conforme os primeiros versos do capítulo 13, Isaías antevê a queda de Babilônia como um juízo divino. Desta vez, os medos serão um instrumento divino. Vamos ler o verso 3 e 5. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Ninguém poderá livrar-se, pois o invasor não terá clemência nem aceitará suborno. Está nos versos 17 e 18. Vamos ler. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Quanto aos orgulhosos, no verso 11, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Após alertar sobre a Babilônia, Isaías reitera a profecia que já fizera sobre a queda da Assíria, que cai devido à sua presunção, como está nos versos 24 e 25 de Isaías 14. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará.
Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Deus tem como propósito erradicar o mal para a salvação espiritual de seu povo. O juízo de Deus, ou o dia do Senhor, deve ser entendido como uma misericordiosa providência para a salvação, e não como maldição ou vingança. Quando o pecado não é eliminado, ele gera uma cadeia de eventos que fogem ao controle, como aconteceu com a descendência do homicida Caim. Sua degradação contaminou os povos a ponto de Deus decidir eliminar, através do dilúvio, aquela humanidade totalmente corrompida. Ellen White comenta que o fato de Deus ter poupado a vida do soberbo Caim serve como testemunho das graves consequências do pecado sem arrependimento. Vamos ler o que ela diz em O Grande Conflito, páginas 543 e 544. Por misericórdia para com o mundo, Deus eliminou seus ímpios habitantes no tempo de Noé. Também por misericórdia destruiu os corruptos habitantes de Sodoma. É por misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitam sua graça. Amor e zelo pela humanidade é o que leva Deus a permitir que o homem experimente as consequências de suas transgressões. Fica claro, na forma imperativa dos versos de Isaías, que a iniciativa do juízo parte de Deus e sua mão está por trás dos fatos históricos. Quando Daniel inicia seu livro narrando que o rei da Babilônia sitiou Jerusalém, acrescenta no verso 2 que isso se deu por obra do Senhor, que entregara Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Em contrapartida, por trás do orgulho e soberba que assola a humanidade está a mão de Lúcifer, e os versos de Isaías 14 bem podem ser aplicados a Nabucodonosor. Vamos ler primeiro os versos 12 a 14 de Isaías. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte de congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora compararemos com as palavras de Nabucodonosor no verso 30 de Daniel 4. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Podemos completar citando Apocalipse 12, verso 9, que corrobora a ação sedutora de Lúcifer sobre os homens. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E no verso 13, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Satanás utilizou agentes humanos como Herodes e o Império Romano para tentar eliminar Cristo desde a mais tenra idade. Tendo fracassado na missão de impedir o plano de salvação arquitetado por Deus Pai e executado por Deus Filho, Satanás tenta calar a palavra de Deus e se infiltra em todos os setores das sociedades, fomentando orgulho, soberba, ambição e cobiça, os abomináveis sentimentos que levam à crescente degradação de uma atual Babilônia opressora. Babel, origem da palavra Babilônia, e que significa confusão, foi o nome dado à torre que homens soberbos e orgulhosos tentaram construir para chegarem ao céu por seus próprios meios, sem prestação de contas a Deus. Mas Deus confundiu sua linguagem e os dispersou pela terra, e o nome Babilônia guarda em si a ideia de rebelião. Para a língua dos babilônicos, o nome Babi-Ili significa porta do Deus ou porta dos deuses.
Mas o acesso ao reino do Deus verdadeiro só se faz através de Jesus. Em sonhos, em Gênesis 28, Jacó viu uma escada que vinha do céu à terra, por onde anjos subiam e desciam, e ouviu Deus lhe dizendo que nunca o abandonaria. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa porta do céu, a casa de Deus. Aproveitando a imagem do sonho, nosso Salvador é a escada forte e segura, estendida do céu até nós, para que possamos chegar a Deus. Em lugar de Babel, Cristo nos oferece a segurança de Betel, uma escalada que resulta em obras agradáveis ao Senhor. As torres de Babel, ou obras dos homens sem Cristo, orgulhosos de si próprios, tornam-se pó, como fica ilustrado na parábola do publicano e do fariseu, narrada por Jesus em Lucas 18, versos 9 a 14. Enquanto o fariseu se gabava de suas obras, o publicano não ousava erguer os olhos a Deus por reconhecer-se como pecador. Jesus conclui a parábola assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se gaba será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isaías, que usara os filhos para sinalizar as mensagens divinas, faz de si próprio um sinal diante do povo. Põe de lado suas roupas de nobre e anda semidesnudo e descalço, simbolizando a vergonha que se abateria sobre os presos do Egito e os exilados da Etiópia nas mãos do rei da Assíria, como é narrado no capítulo 20. Dos capítulos 13 ao 27, Isaías, a voz de Deus, discorre sobre os juízos e dias do Senhor que se abateriam sobre cada uma das nações, cidades, portos, enfim, sobre todos os povos corrompidos, soberbos, prepotentes e orgulhosos, mostrando que o preço do orgulho e da soberba é a destruição. Vejamos Isaías capítulo 13, verso 6. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. E nos versos 9 e 11, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Toda a terra seria julgada, inclusive o povo israelita. Vejamos Isaías 24, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Partindo do Deus misericordioso, a destruição do transgressor é necessária, mas estranha, porque não lhe traz nenhuma alegria, conforme está em Lamentações capítulo 3, verso 33. Pois não é sua vontade afligir nem entristecer os filhos dos homens. Nenhuma potência pode resistir ao poder divino onipotente, e isso nos remete à estátua do sonho de Nabucodonosor, decifrado por Daniel, capítulo 2, que mostra cada império sendo substituído por outro, até que nos últimos tempos uma pedra atirada, não por mãos humanas, os fará desaparecer para dar lugar ao reinado divino que não terá fim. Vamos emprestar agora os versos de um dos chamados profetas menores, Naum, o Consolador, cantando a libertação ansiada pelos povos oprimidos pela Assíria. Está no capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E no verso 7, o Senhor é bom,
Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Os que confiam no Senhor estão protegidos. É por causa dos fiéis, de seu remanescente, que Deus opera. É para seu povo perdido em meio à Babilônia que ele grita em Apocalipse 18, verso 4: Sai dela, povo meu! Ellen White escreve em Mensagens Escolhidas que devemos abraçar Cristo como nosso Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente os que, por intermédio dele, se chegam a Deus. E continua: Crer que Ele salve a outros, mas não a nós, não é fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta a fé genuína. Sua fé não é uma fé morta, mas sim que opera por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 391 e 392. Vamos concluir com o capítulo 25 de Isaías, onde o profeta exalta o Senhor por sua misericórdia, maravilhas e conselhos verdadeiros. Glória ao Deus, fortaleza e refúgio, que tragará a morte para sempre e que enxugará as lágrimas dos rostos. Vamos ler Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Até a próxima semana!